Por quê? Se a igreja não tiver Bíblia, se a igreja não for fundamentada nas Escrituras, ela será uma igreja taxada ao fracasso. Então é mais fácil pregar sobre abóbora, iPhone, bicicleta, off the king, qualquer coisa, menos as Escrituras hoje. É o que eles querem. Aqui não, Satanás. Aqui ainda nós cremos no dom da palavra, e ele é exercido com excelência em nosso meio. Outro dom importantíssimo, a palavra da ciência, ou seja, o dom da ciência. O que é o dom da ciência? É o principal dom de revelação. Você já viu Deus revelar algo profundo para um irmão? Daniel 2:22, ele revela o oculto, profundo e o escondido. Eu não estou falando desses falsos profetas que estão por aí revelando CPF, identidade, número de placa de carro. Não, eu quero a distância desse povo. É tudo charlatão, e eu digo isso sem medo de errar. Quando me chamam para contar, vai ter um pregador que revela CPF. Eu falo, não, eu sei meu CPF. Deus revela o oculto, profundo e escondido. Deus não se envolve com essas palhaçadas aí não. Mas tem gente ludibriada. Eu fico aí, revela o nome do amigo, o nome do parente. Aí a pessoa começa a chorar. Dá vontade de ir lá, não chora não, abençoado. O pessoal do banco que te liga também sabe o nome dos seus parentes, o número dos teus CPF. Aleluia. O pessoal da Claro, da TIM sabe o número do teu CPF. Pelo amor de Deus, para de ser enganado. Deus revela. Quando Deus traz uma revelação do oculto, Daniel tinha o dom da ciência, diz a Bíblia. Quando Beltzazar deu um banquete lá e foi profanar os vasos do Senhor, quer fazer farra, faça, quer fazer festa, faça, mas não mexa com os vasos do Senhor não, que ele desce na terra. Aí Deus desceu e escreveu Mene, Tekel e Parsin. Aí Daniel tinha o dom da revelação, o dom da ciência. Pesado foste na balança e achado em falta. O reino é passado de ti e dado ao outro. Então o dom da ciência é a ciência daquilo que está oculto, a ciência daquilo que está escondido. Então Deus traz a revelação, a ciência de coisas que vão acontecer. E o último dom de revelação, esse é que o inimigo quer mesmo que a igreja não acredite que os dons estão em evidência, porque os sinais seguirão os que creem. E se a gente não acreditar, eles não se revelam. Qual é o dom, pregador? Discernimento de espírito. Se a igreja não tem discernimento de espírito, não discerne a besta, não discerne o falso profeta, não discerne o falso mestre, não discerne o falso pastor, não discerne o falso crente, não discerne os que dizem ser e não são. Mas nós cremos na atualidade dos dons. Eles estão em evidência, funcionando perfeitamente em nosso meio, e hão de ser revelados, aleluia, os dons espirituais em nosso meio. Eu creio, quem acredita, manda um glória para Jesus. Mas querem extinguir o Espírito, querem apagar o Espírito, e não pode. Aí tinha ali também, para a gente encerrar, o altar de incenso. Davi diz que suba as minhas orações perante ti como incenso. João viu anjos com salvas cheias de incenso, que representa as orações dos santos. Quando se queimava incenso, era para tirar o mau cheiro e para desaparecer no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, para Deus se revelar. Quando a gente queima incenso, o mau cheiro sai. Quer parar de pecar? Tenha uma vida de oração. Quando você começa a orar, para de pecar. Quando para de orar, começa a pecar. A igreja, ela tem que se estabilizar na oração. Se você for no Nordeste do nosso país, a igreja Assembleia de Deus lá, talvez nós aqui do Centro-Oeste não daríamos conta de congregar lá, por causa de seus usos e costumes que são bem rígidos. Mas é bem rígido mesmo. O negócio lá é esse. Aí você vê uma mocidade com 14, 15 mil jovens lá, cheio do Espírito Santo. Você vê um círculo de oração com quase 50 mulheres cheias do Espírito Santo. Você fala, como é que esse povo consegue firmar? Vá lá nos cultos de círculo de oração, emendam com o culto à noite. Os cultos de orações fervorosas. O estado do Paraná, na cidade de Paranaguá, está vivendo um avivamento. A Assembleia de Deus em Paranaguá está vivendo algo absurdo. Eu não estou falando aqui de movimento, de pulo, não. É você entrar na igreja e sentir o peso de glória e começar a chorar.
Eu falei, Jesus, provavelmente você já viu o pastor de lá. O pastor de lá, ele foi exposto em um vídeo em rede social, dizendo, aqui a partir de hoje, mulher não vai usar mais brinco, mulher não vai usar mais calça. E tal, isso viralizou. Muita gente está achando ele de quadrado, extremista e tal, né? Cada pastor doutrina a sua igreja, né? Mas não é isso que mudou lá. Ele falou, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, porque estava uma desordem, uma bagunça, ele assumiu lá há 6 anos atrás. Ele disse, eu coloquei a igreja para orar. E sabe quando foi que mudou a atmosfera do ambiente? Estávamos em um culto de 12 horas de oração, quando Deus fez com que toda a igreja ouvisse o grito das almas. Diz que as pessoas começaram a levantar. O que está acontecendo? Eu ouvindo os gritos das almas, gemido das almas. E o Senhor falou, pastor, isso é o grito das almas perdidas. E a igreja nunca mais foi a mesma. Eles têm um culto lá de 12 horas de oração. Nos congressos lá são lotados. Mas o culto mais cheio, que lota até a galeria, é o culto de doutrina toda terça-feira. Aí a gente vê avivamento. Mas por quê? Uma igreja que dobra o joelho é uma igreja avivada. Uma igreja que frequenta a doutrina. Eu disse algo ontem, vou voltar a repetir hoje. Ser avivado com um pregador de fora é fácil, cantor de fora é fácil, todo mundo é. Mas eu quero ver se avivado é com pastor na doutrina, é no ciclo de oração. Aí eu quero ver se avivado. O crente, ele precisa entender. Na minha mocidade em 2006, a gente brincava de quem orava mais. Ligava pro outro dia, orou quantas horas essa madrugada? Orei 2 horas, orei 3. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu liguei pro jovem. Não tinha grupo de WhatsApp naquela época, tinha que ligar para um por um. Eu liguei de um por um. Orei 8 horas essa madrugada. Orei de meia-noite até 8 horas da manhã. Sério, eu falei sério. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque o povo era ensinado a orar, era ensinado a queimar incenso. Quando a gente queima incenso, aleluia, a gente começa a ser purificado. Aquilo que apodreceu o nosso corpo de pecado, a gente começa a ter nojo do pecado. Aleluia, oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Você pode ver, passe uma semana em jejum é de 6 da manhã a 6 da tarde. Isso aqui você pode tirar a prova. Meu Deus, isso aqui está até gravando, é até perigoso. Mas eu não tenho medo não, porque contra fatos não há argumento. Passe uma semana jejuando de 6 da manhã a 6 da tarde, orando 2 horas toda madrugada, de 3 a 5, e lendo Bíblia todo dia. Depois de uma semana fazendo isso, pinte sua unha de vermelho ou passe um batom. Se tu conseguir, eu abandono minha fé. Você começa a sentir nojo das coisas. Tente ouvir uma música mundana. Se tu conseguir, eu largo minha fé. Tente assistir um programa imoral. Depois de fazer isso, você não consegue. Cala, chorebai. Cala, chorebai. E quando você entra em um nível de santidade e adoração, até quem está perto de você sente o peso da santidade, o peso da glória, e começa a se constranger. O que está acontecendo? A igreja está esfriando. Por quê? Porque não está orando mais. Os pregadores estão caindo. Por quê? Porque não estão orando mais. Oh glória, não estão buscando mais. Aleluia, eu ainda prefiro dobrar o meu joelho e pedir a Deus uma mensagem nova do que ir para a internet, copiar a mensagem de alguém ou pedir instruções para o chat GPT, que a gente não sabe nem se é o Satanás lá falando. Não. Nós precisamos voltar a dobrar o joelho. O ciclo de oração precisa voltar a dobrar o joelho. Os jovens que querem ser cheios do Espírito, dobrem o joelho. Querem ser usados com autoridade, dobrem o joelho. Os maiores avivalistas da história, olha a história dele, eram homens que praticamente viviam de joelhos. Aleluia. Quer entrar no Santo dos Santos? Joelhos. Uma escola com crianças americanas foram visitar a Inglaterra, a casa de John Wesley, que hoje é um museu. E quando chegaram lá, aqui era a cozinha da casa de John Wesley, aqui os quartos dos irmãos de John Wesley, a sala, deixaram o quarto de John Wesley por último. Quando chegaram no quarto de John Wesley, do lado da cama, no chão, tinha marca afundada assim, 2 marcas. E as crianças, o que é aquilo? Ali é o lugar onde John Wesley orava. Ele passava tanto tempo de joelho, que
que o chão afundou um pouco. Passaram o dia ali, na hora de ir embora, estava no ônibus, que a professora saiu conferindo os alunos, notou a falta de um. Falou para o motorista: espera aí, está faltando uma criança. Aí correu, entrou lá, saiu de cômodo por cômodo, até chegar no quarto de John Wesley. Quando chegou lá, tinha um menino de joelhos dobrados dizendo: Deus, faz de novo. E os joelhos do menino estavam nos buracos da onde John Wesley orava. E ele dizia: faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. A professora olhou e disse: Billy Graham, levanta daí. Nós precisamos ir embora. Quem foi esse menino? Nada mais, nada menos do que Billy Graham, aquele que ganhou 1 milhão de almas para Jesus em um culto, que teve uma vida intensa de oração. Entenda, quando você pega a história da Assembleia de Deus, aqui eu não vou longe, Daniel Berg e Gunaving, a vida deles era orar, 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 ensinava as pessoas a orar, 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 mas quando iam para o culto, Deus se revelava. E detalhe, quando eles entram no Santo dos Santos, ele tinha que queimar aquele incenso até desaparecer na fumaça. O crente que ora, ele entende que a glória de Deus, aleluia, tem pregador pedindo camarim, tipo de fruta, tipo de carro para buscar ele no aeroporto. Por que isso? Porque não ora. Se orasse, entenderia que ele precisa desaparecer, que grande é Jesus, poderoso é Jesus. Aleluia, oh glória. Que Deus levante uma geração que pense igual João Batista. Importa que eu diminua e que ele cresça. Uma geração que esteja disposta a dobrar os joelhos para viver o sobrenatural com Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eita glória. Deus sabe o que faz, viu, irmão? Que eu tô com minha garganta doendo muito aqui. Porque do jeito que eu tô aqui, eu ia pregar até no mínimo 3 horas da tarde. A minha garganta não está me dando mais condições de falar e eu preciso pregar à noite. Então Deus sabe o que faz. Talvez por isso Ele me deu uma freada hoje. Porque, nossa, eu sinto uma atmosfera de glória. Eu sinto que tem crentes aqui, das crianças aos mais velhos, que não vão se contentar em ficar só no átrio, que vão desejar viver um sobrenatural com Deus. Eu sou novo, eu tenho apenas 19 anos que aceitei a Jesus. Tem um propósito, eu não vou contar aqui, se der talvez eu conto à noite, mas depois, se você quiser ver, fala experiência com Jesus do Gabriel Bezerra, você vai ver na internet, tem um vídeo completo. Eu fui arrebatado e eu vi Jesus, como eu estou te vendo aqui. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Nisso eu estava vivendo uma vida intensa de oração absurda. Buscando. Aprendi logo cedo que quando você vai pregar, você não pode confiar no tanto que você orou. Você não pode confiar no tanto que você leu a Bíblia. Você não pode confiar no tanto que você jejuou. Porque isso aí você tem que fazer não para pregar. Você tem que fazer para viver. Nós devemos viver uma vida intensa. Não é por causa do meu jejum. Às vezes nos primeiros congressos que eu ia pregar, eu ficava 3 dias sem comer nada, sem beber nada. Chegava lá para pregar, eu pensava: eita, hoje Deus vai sacudir tudo. Não acontecia nada. Nem pregar direito eu conseguia. Por quê? Porque eu ia depositando minha confiança no jejum que eu tinha feito. Aí eu chegava depois num culto para pregar, esquecia já do jejum. Jesus fazia coisas absurdas. Gente vomitando enfermidade. Cheguei a vir paralíticos levantar. E eu passei a entender: não é sobre o meu jejum, é Cristo que faz. Mas se eu quiser ter intimidade com o céu, eu devo ter uma vida de jejum, de oração, de busca intensa, queimar incenso, sacrificar, renunciar. Vale a pena. É bem melhor do que as coisas passageiras desse mundo. Feche os olhos, vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pelas instruções que o Senhor nos deste essa manhã.
pelos ensinamentos que o Senhor nos deu essa manhã. Mesmo debilitado e doente, com a garganta ruim, Jesus, Tu sabe que eu dei o melhor de mim. E eu Te peço, Jesus, que essa palavra fique enraizada em nossos corações. Que nós venhamos sacrificar os nossos desejos carnais. Que nós venhamos nos lavar dia após dia em Tua palavra. Que nós venhamos nos alimentar do pão da vida dia após dia, para que não desejemos nos alimentar de porcarias lá fora. Que nós venhamos, Papai, ser cheios do Espírito Santo. Os que não são batizados, Deus, batiza eles. E os que já são, Pai, que sejamos renovados em nome de Jesus. E Pai, e que a oração passe a ser uma das prioridades da nossa vida. Que a gente passe a ter uma vida intensa de oração. Pai, que o Senhor nos leve dia após dia ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. Que o Senhor volte a conceder experiências sobrenaturais com Deus, com o Senhor, Pai. Que assim como Paulo, que disse que conhecia um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sabia, mas viu coisas que não era nem lícito contar. Nos faz ver coisas sobrenaturais, nos apresenta o céu pelo lado de dentro. A Tua palavra diz que os jovens teriam visões, dê visões aos jovens. Tua palavra diz que o Senhor derramaria do Espírito sobre os servos e as servas. Derrama, Pai, enche os Teus servos, enche as Tuas servas, Pai, que hajam profecias legítimas, que haja discernimento de espírito, que o falso profeta seja extinguido do nosso meio, e que o Senhor levante profetas verdadeiros para honrar e glorificar o Teu santo nome. Pai, nos ajuda a permanecer firmes e constantes em Tua presença, Pai. E se a trombeta tocar hoje, Pai, que sejamos participantes do arrebatamento, que estejamos contigo participando da grande ceia, das bodas do Cordeiro. Abençoa a Tua igreja, fortalece o fraco, levanta o caído, dê vitória, Pai, aos Teus filhos e às Tuas filhas. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estejam orando por mim. Eu espero estar melhor mais tarde, né? Porque é tão ruim a gente... Ontem eu preguei com muita dificuldade. Não sei se os irmãos perceberam que eu já estava ruim. Eu passei muito mal ontem quando eu estava vindo. E hoje também essa mudança de clima. Às vezes a gente está ali, aí pega chuva, sol, vai para o sul, para o norte. Mas o Senhor tem nos dado vitória. Não é fácil. As pessoas acham que ser pregador, pode se assentar, é só viver viajando para lá e para cá. Quem dera se fosse só isso. Quando a minha filha falou, papai, a primeira vez eu estava saindo para viajar para pregar. Outra vez ela pequenininha entrou dentro da mala e ficou assim. Eu falei, que é isso, Merab? Ela disse, quero ir com o papai. Eu tenho agora um filho, tenho 5 anos de idade. Pensa num menino cheio de energia. Quando eu começo a brincar com ele, ele não quer parar mais. E eu me dou conta, eu vi que eu estou ficando velho já. Você não sai com uma criança de 5 anos. Só que esses dias ele me tocou bastante. Porque ele chegou em mim e falou, papai, por que o senhor tem que viajar tanto? E eu não faço agendas meio de semana. Eu não acredito num pregador que a agenda dele é do dia 1 ao dia 30. Não acredito nesse pregador. O maior ministério de um obreiro é a família dele. Se alguém, às vezes eu estou numa cidade como aqui, irmão, porque fica para pregar semana que vem, eu falo, semana que vem você me traz aqui de novo. Porque a prioridade é minha família. É o meu lar, são os meus filhos, a minha esposa. Isso aqui é uma convicção minha, é algo que eu coloquei na minha casa e eu não abro mão disso. Mas mesmo saindo aos finais de semana, os filhos sentem. E meu filho falou, papai, por que o senhor viaja tanto? Eu disse, porque Deus chamou o papai para isso. Sabe o que ele me disse, irmão? E eu desabei em lágrimas. Ele falou, porque Deus não chama o papai de outra pessoa. Tem que chamar logo o meu.
foi só uma vez na vida. Agora, meu final de semana passado, eu estava em Rondônia. Minha esposa me liga com os meus 2 filhos chorando, dizendo: papai, eu estou com saudade. A minha filha é muito apegada a mim. Na hora que eu estou saindo para pegar um voo, ela gruda em mim e começa a falar: papai, não vai não, e começa a chorar. Você já pensa, meu Deus, o avião vai cair. Meu Deus, é alguma coisa. Mas é o peso da chamada. E por que você não para? Por que você não para? Porque Jesus me chamou para isso. E às vezes doente, às vezes com dificuldade, mas a gente vem. E quando a gente vê Jesus edificar a igreja, quando a gente vê Deus salvar, quando a gente vê Deus operar, a gente fala: vale a pena, eu faria tudo de novo. Amém? Então esteja orando por mim. Mas eu sou um evangelista e o evangelista não pode cometer esse agravo, né? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar? Esta é a sua hora. Não serve a Jesus ainda e quer entregar sua vida a Jesus? Venha, venha, venha. Se não tem, Deus em Cristo vos abençoe. Amém?